Olá, sejam bem-vindos em mais uma entrevista da WB Treinamentos. E hoje a nossa convidada é a empresa Magenta Eventos Especiais, a Jéssica Oliveira, uma das Jéssicas. E ela é nossa cliente no programa de desenvolvimento empresarial, onde elas possuem sede em Santos e em Portugal. E a Jéssica vai compartilhar com vocês um pouquinho a experiência de como foi executar um evento em Portugal pós-lockdown e todo esse momento de Covid-19. Quais foram os cuidados, as exigências, todo esse processo para o projeto acontecer. Jéssica, te apresenta aí para nós. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Jéssica Oliveira, como a Alice falou. Eu sou uma das Jéssicas da Magenta, a Jéssica aqui de Portugal. A gente sempre faz essa brincadeira. Eu sou a Jéssica de Portugal, eu sou a Jéssica do Brasil. Eu tenho uma sócia, a Jéssica Pérez, que cuida dos eventos lá no Brasil. E juntas, né, nós fazemos esse trabalho, né, de organização de casamentos e de eventos especiais. Claro que o carro-chefe da Magenta são os casamentos, né? Então, aqui está minha sócia, a Jéssica Pérez, que eu falei. E eu. Essa daqui é a nossa equipe base lá no Brasil, que está sempre com a gente nos nossos eventos. E essa é a equipe que esteve comigo aqui nesse nosso primeiro casamento, né? Nesse nossa primeira entrega de casamento pós-pandemia aqui em Portugal. Joia! Jéssica, conta um pouquinho para nós como que foi todo esse preparativo pré-evento também e qual foi a experiência tu junto com a noiva, os cuidados. Ela era uma noiva de qual mês? Ela já ia realizar em junho mesmo? Ou vocês tiveram todo o processo de adiamento também de datas, de fornecedores? Certo. Na verdade, a Sara era uma noiva do mês de maio, né? Estava marcado o casamento para o início de maio, mas justamente por conta da pandemia, ela precisou adiar o casamento dela. Aqui, como Portugal sofreu um pouquinho, digamos que sofreu um pouquinho menos, eles indicaram que ela não queria cancelar o casamento, então indicaram para que ela fizesse o casamento no próximo mês, o mês de junho. Então, ela passou do mês de maio para junho, ela marcou o casamento para dia 20. Conta um pouquinho para nós como foi todo esse processo aí também, os eventos sociais em Portugal, a retomada, tudo que está acontecendo aí em Portugal, até para a gente ter como base, principalmente para as empresas que estão no Brasil passando por tudo isso, que ainda estão em lockdown, que ainda estão vendo, né, um futuro para a retomada dos eventos. Certo. A experiência aqui que eu vivi aqui em Portugal é bastante diferente, né, da que a gente está vendo hoje no Brasil. Eu digo isso porque eu tenho contato diário, né, com a Jéssica, então eu vejo e estou sempre acompanhando as notícias. O nosso estado de emergência ele foi decretado no dia 18 de março, né, e nós ficamos aí quase 3 meses em lockdown pesado, né, onde só os serviços essenciais mesmo de fato estavam funcionando, e mesmo assim com uma série de restrições de horários, de circulação. E aí, quando foi no dia 2 de maio, né, o presidente veio a público e disse que o estado de emergência ele terminaria, né? Só que aí no dia 2 de maio, quando ele disse que o estado de emergência terminaria, alguns serviços já começaram a ser liberados. Os eventos ainda nem se falava de evento ainda. Era tudo muito incerto, né? A gente não fazia ideia de quando os eventos seriam retomados ou não. Uma série de comunidades nas redes sociais, fóruns e tudo mais, todo mundo conversando, trocando uma ideia para a gente tentar encontrar uma informação, tentar entrar em contato com os órgãos com o órgão de saúde para a gente ter essa ideia. Então, a gente teve que esperar aí. Foi um período pequeno, comparado à quarentena, né, de quase 3 meses, mas foi aí do dia 2 até o dia 30 de maio, que foi quando a gente finalmente respirou aliviado, quando a gente teve aí a notícia de que nós poderíamos voltar com os eventos. Os eventos, claro, um número reduzido, né, de convidados. Eu vou até mostrar aqui para vocês o artigo 15, né, que foi a resolução do Conselho dos Ministros, onde eles dizem aqui, né, eles colocam as orientações específicas para alguns eventos, que são as cerimônias religiosas, incluindo as celebrações comunitárias,
e os eventos de natureza familiar, incluindo os casamentos. Aí, quando falaram que incluíram o casamento, a gente, ufa, né? Veio aquela O casamento, alegria. claro, Para nossa veio. alegria. Foi mais ou menos isso mesmo. E o casamento da Sara, em especial, né, que é disso que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, era um casamento que inicialmente tinha um número maior de convidados, mas justamente por conta da pandemia, uma série de convidados que vinham da França e inclusive do Brasil também, por conta do espaço aéreo estar fechado, que ele foi liberado só agora, faz pouquinho tempo, os convidados não puderam vir, né? Então, o número de convidados foi realmente super reduzido para o casamento da Sara. Então, sem querer, ela já estava dentro das normas da DGS. Ah, Né? sério. O número de convidados dela, a primeira lista, era qual? Eram para 90 convidados, né? A gente Tá. não tinha, assim, uma certeza, podia vir um pouquinho mais, mas eram mais ou menos uns 90 convidados que viriam para o casamento da Sara. Né? E esse E número foi foi reduzido para 40. para 40, entendi. E qual era a primeira demanda de liberação de eventos aí em Portugal? Era para quantos? Era para 50 convidados? Na verdade, foi para 20, aí depois aumentou para 40, desculpa, foi para 20 e depois para 50, né? Ah, Na entendi. verdade, gente, eu falei errado. O casamento da Sara não foram 40 convidados, e sim 30, tá? No final Ah, mesmo, entendi. com o RSVP, foram mais ou menos 30 convidados. Joia. Fala um pouquinho para nós sobre essa resolução do conselho aí e as execuções dele junto a Portugal. Certo. Quando saiu essa resolução, como eu disse, todo mundo deu uma respirada, a gente conseguiu ter uma ideia, né, de como começar a fazer essa retomada, né, de fato. Então, eu digo por mim e por alguns dos fornecedores que, né, acabei fazendo algumas parcerias, todos voltaram a fazer contato com os noivos, com aqueles noivos que não tinham feito os cancelamentos, para avisar, né, que dependendo, né, da ideia do evento, né, se fosse um evento para menos pessoas, que daria já para fazer esse ano. Então, foi aí uma força-tarefa de todos os fornecedores, né, não só das wedding planners, mas de todos das outras áreas, para entrar em contato já com os casais, né, para falar que os eventos estavam de volta. Então, gente, eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa da Zenkium, para vocês terem uma ideia mais ou menos de como que foi essa questão dos casais, né? Se eles gostariam de adiar, se eles cancelaram, se eles mantiveram, né, o casamento para 2020. Vocês podem ver aqui nessa parte em azul, em adiar, um azul mais escuro, a maioria dos casais, eles, por medo mesmo, por receio, por falta de informação inicial, porque as informações foram vindo aos poucos, a grande maioria, 62,2% dos casais resolveram adiar para o próximo ano, né? Quanto apenas 5% cancelaram de verdade, eles cancelaram, não remarcaram o casamento, falaram, não, esse ano não vamos casar, mas a gente também não sabe quando que vai ser. E 32,7% resolveram manter. Aí a Sara e o Nelson estão aí dentro Então, nessa fatia que mantiveram para execução. Exato, exato. Joia. Aí eu trouxe aqui possíveis datas, né? Porque a Zenkium, ela fez essa pesquisa com cerca de 350 casais, né? Em fase final de organização de casamento. Então, eles foram atrás de todo o país, né? E conseguiram esses números. Então, tem aqui, terceiro trimestre de 2020, 25%, quarto trimestre, 20%. Então, a maioria, né, que adiou o casamento para 2020, optou a continuar o casamento no verão, né, no verão da Europa, que é agora que a gente está vivendo. Porque inverno não dá, gente. Inverno não dá para casar, aqui não dá. É muito rigoroso. É muito frio, entendeu? Então, eu tenho aqui esses números, né, para vocês terem uma ideia básica de como que funcionou a cabeça, né, dos casais quando o assunto foi adiar o casamento para o próximo ano. Que daí, grande parte foi no terceiro trimestre, que mantiveram para esse trimestre,
E os outros readiaram para junho de 2021, que é a maior fatia que podemos ver aqui no gráfico, né? Isso. Aí, os que adiaram para junho já é o verão aqui, né? Primavera, verão. Sim, já começa a esquentar. Já começa a esquentar bastante. e eles optaram por fazer essas transferências para o próximo ano, né? E tem gente, claro, que ainda não sabia para quando que ia ser, que daí, de repente, entraria naquela fatiazinha menor, né, dos casais que resolveram cancelar ou adiar o casamento. E agora eu vou falar um pouquinho de como que foi essa adaptação à nova realidade, né? Porque a gente está realmente vivendo um momento completamente novo, né? Para todo mundo, é um momento inédito. Ninguém nunca imaginou que isso fosse acontecer, parece coisa de filme. Então, todo mundo, todo o mercado teve que se adaptar, não só na questão das vendas, mas no próprio atendimento, todo mundo passou para o online, né? A gente teve aí que quebrar grandes barreiras de passar para o online. E aí eu tenho esse último gráfico aqui para vocês, ainda da pesquisa da Zentil, onde eles falaram com os fornecedores, foram mais ou menos uns 300 fornecedores, e eles perguntaram, então, vocês têm algum plano B? Né? Porque a gente está aí, né, na pandemia, não dá mais para a gente usar os velhos moldes, né, de atendimento. Como que vai ser? Então, graças a Deus, né, mais de 60% aí dos fornecedores tinham esse plano B, quanto 39,10% ficaram aí e estão, né? Claro que esse gráfico hoje possivelmente deve ser mudado, porque a gente não tem hipótese, né? Como os portugueses dizem, não há hipótese de ficar a par disso tudo, né? Ficar indiferente disso tudo. Então a gente realmente teve que se adaptar. Várias wedding planners, eu digo wedding planner porque é o meu trabalho, né? Foram para online, fizeram várias lives, workshops online, tanto para de fornecedor para fornecedor, quanto para os noivos, para tirar dúvida, esclarecer. Tiveram alguns projetos também super bacanas de wedding planners que ofereceram assessoria gratuita, né? Porque todo mundo ficou muito aflito, e as pessoas que de repente não tinham um wedding planner para ajudar. Então, para ajudar nessa eles ofereceram esse serviço, nós também oferecemos esse serviço aqui, então foi super bacana, sabe? Foi um grande aprendizado, eu acho. Legal. E dentro desse plano de contingência, o que mais chamou a atenção de diferenciação dos fornecedores aí em Portugal? Porque a gente tem um modelo de negócio que é um modelo de negócio que é muito parecido entre todas as empresas, claro que cada uma tem o seu DNA, né? Tem o seu diferencial, mas o modelo até de tipo de serviço é muito parecido, né? A Magenta ela já está trabalhando com algo diferenciado, trabalhando com projetos, então vem modificando essa estrutura de trabalho também. Mas o que tu vistes que o pessoal aí em Portugal se adaptou ou se reinventou ou se modificou o modelo de negócios? Tu acha que foi mais para essa consultoria híbrida, para essa parte muito mais online, de atender os clientes online e não ficar com aquela, tem que ser só presencial, e que vão adaptar isso para continuar nos próximos, na continuação na sua organização de eventos? Sim, sem dúvida, assim, eu acho que a coisa mais gritante que eu consegui identificar foi justamente essa parte do atendimento online, sabe? Eu acho que, eu disse que para mim foi um grande aprendizado, mas eu acho que para todo mundo, porque a gente não imaginava que a gente conseguia transferir o nosso trabalho, né, que é ali no dia a dia, cara a cara, para uma tela de computador, sabe? E então acho que foi o que mais mudou realmente foram as reuniões online. Eu fiz reunião com decorador online, para você ter uma ideia. Que normalmente é ali, né? Você tem que olhar a flor e tudo mais. Só que estávamos em lockdown, sabe? Então não tinha como fazer totalmente fechado, uma sim, presencial. Então eu acho que se tem uma coisa boa aí, né, tem uma coisa bacana que a gente pode tirar aí da quarentena, né, e do coronavírus, sem dúvida, é que a gente
consegue, a gente adaptar os nossos negócios, né? Nós conseguimos adaptar os nossos negócios para online. Eu acho que foi o maior aprendizado, a coisa que eu mais consegui enxergar, assim, com todos. Claro que tem alguns fornecedores que não tem jeito, por exemplo, você não consegue, infelizmente, ainda degustar pela internet, mas um dia talvez conseguiremos. Já. Mas, sim, a maioria dos fornecedores passaram para o online. Legal. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o casamento da Sara e do Nelson. Como que foi todos esses cuidados? Como que foi fornecedor versus noivas no online? Vocês versus os fornecedores? Vocês tiveram alguma dificuldade de lidar com os fornecedores? Porque eu acredito que alguns fornecedores devem ter ficado receosos em voltar tão perto da abertura do lockdown, do retorno à execução das atividades em Portugal. Como foi todo esse processo? Certo. Olha, gente, o casamento da Sara e do Nelson, eles estão dentro ali daqueles 32% dos casais, né, que mantiveram a data. A Sara, eu até falo para ela que ela é, de verdade, ela é um exemplo de noiva de perseverança, sabe? Ela acreditou em todo momento, ela correu vários riscos, ela sabe disso, né? A gente, no nosso trabalho aqui de assessoria, está sempre conversando sobre todos os assuntos, por mais dolorosos que eles sejam, né? Porque eu acho que adiar um casamento, adiar um sonho não é fácil, né? Então a gente conversou muito disso, mas a Sara falou, não, eu vou me casar, e ela foi, mesmo sabendo que ela corria riscos, né? Quando houve essa remarcação, né, saiu de maio para junho, a Sara sabia, né, que se houvesse alguma manifestação do governo, né, por parte do governo, onde eles dissessem, olha, os eventos não podem acontecer, ela poderia perder todo o investimento, né? Então, ela correu realmente esse risco, mas, graças a Deus, deu tudo certo. A gente, de fato, teve algumas dificuldades na questão da contratação dos fornecedores. Ela já tinha, quando ela chegou para mim, ela já tinha os músicos contratados, então essa parte já estava contratada, e no meio do caminho houve aí uma rescisão de contrato por parte, né, dos fornecedores, justamente por conta que o casamento ia acontecer em 20 de junho, e a gente ainda não sabia, não tinha chegado ainda a liberação oficial dos eventos, então houve essa baixa aí dos músicos, e aí a gente teve que correr atrás de outros músicos. Então, foi difícil, sabe, pra gente, porque por conta da insegurança mesmo, sabe? Por conta da incerteza, como eu disse mais uma vez, os fornecedores, eles se sentiam com medo, né, de repente assumir um compromisso e a pandemia, né, ter piorado, todo o cenário ter piorado. Então, a gente teve essa dificuldade de fazer algumas contratações, mas no final deu tudo certo. Aí aqui Legal. Eu vou até mostrar para vocês uma foto nossa numa reunião que a gente teve que fazer reunião presencial, principalmente na última semana, né, porque a gente fez tudo online, a grande maioria foi online, e aí na última semana a gente teve 2 encontros presenciais, e aí, claro, com a nossa máscara, linda, maravilhosa. Com todos os cuidados. Com todos os cuidados. Nessa época, né, quando a gente foi fazer essa reunião final de evento com os noivos, a gente até fez num café, porque os cafés já estavam abertos, com distanciamento de mesas e tudo mais. Então, a gente também respeitou tudo isso desde o comecinho, a gente estava com a máscara e o álcool gel ali, máscara no rosto e álcool gel na mão, sabe? Respeitando as regras, né, impostas pela DGS. Sim. A DGS, que ela é parte da OMS, né? Explica um pouquinho para nós aqui. Exatamente. No Brasil seja somente seguindo as normas da OMS. Exato. E não tem esse outro órgão competente que auxilia aí em Portugal também, né? Exatamente. A DGS, até brinquei, falando que é tipo a filhinha, né, da OMS. Toda a informação que ela repassa vem, claro, da OMS. A DGS é a Direção Geral de Saúde aqui de Portugal. Okay. Todas as informações oficiais vêm da DGS.
Eles, inclusive, uma curiosidade assim rápida, é que todos os dias durante a quarentena, eles faziam uma transmissão ao vivo aqui nas TVs, na televisão aberta, né, a 1h da tarde, para poder atualizar a população sobre os números, né, de infectados, de curados e tudo. Então, confesso que era dava um pouco de aflição assistir, porque você ligava a TV e tava lá, ai meu Deus, será que aumentou? Será que diminuiu? Né? Então, a quarentena foi pesada nesse sentido. Administrar a ansiedade também de toda essa Sim, parte, né? Nossa. Sem dúvida, sem dúvida. Aí, no dia do evento, né, a gente continuou aí tomando todos os cuidados. A noiva, inclusive, pediu para confeccionar uma máscara dentro da paleta de cores, né, do casamento. Então, nós usávamos essa... super bacana, achei super legal. Ela até veio conversar comigo. Ela falou assim, Jéssica, será que eu posso? Falei, claro que pode, imagina. Né? Porque senão a gente ia usar as máscaras cirúrgicas, né? Que é as que eles falam pra gente ou usar máscara cirúrgica ou a de pano, né? Que tem milhões de máscaras agora. Então, ela pediu para fazerem, para a costureira, né? Que ajustou o vestido dela, fazer uma máscara. Ela forneceu álcool gel pra gente. Então, eu e a minha equipe, nós estávamos de máscara e álcool gel o tempo todo, tanto na igreja, tanto na cerimônia quanto na recepção. Aqui também tem a fotinho do kit banheiro, com alguns potinhos de álcool gel. E o álcool gel ele era o convidado principal, né? Ele estava em todos os cantos, todo canto do evento tinha lá álcool gel para quem quisesse. Teve alguma exigência específica para o mercado de eventos aí em Portugal, Jéssica, ou não? Além das normas, teve alguma exigência para o mercado de eventos, para a retomada dos eventos, para os eventos acontecerem, ou era as mesmas, como é que eu posso dizer, as mesmas ordens para os outros estabelecimentos? Não teve nada de diferente para o mercado de eventos? Na realidade, houveram algumas exigências, inclusive, que era o uso de máscara o tempo inteiro. Aqui tem até uma foto de uma fornecedora fazendo a decoração final do bolo, e eu ali dentro da igreja fazendo o checklist com a máscara, não podia circular sem a máscara. Tinha uma restrição de horário, né? Restrição de horário? Exato, o evento não podia passar da 1h30 da manhã. Inclusive, o casamento da Sara foi até 1h30 da manhã. Ela até queria comprar mais horas, né? Porque é sempre assim, o casamento acaba quando tá, né? Naquela... Pois é. Aí ela falou para mim, Jéssica, não dá para você fazer alguma coisa? Eu falei, não dá. Quem dera pudesse, sabe? Pois é. Então, essas foram as principais regras. O uso de máscara, né? O tempo inteiro, respeitar os horários e também o distanciamento social, né? Que é uma coisa super... que foi mais uma preocupação nossa sobre o distanciamento social. Olha, vocês podem até ver aqui, que o padre, ele celebrou a cerimônia de máscara, né? O fotógrafo ali atrás também, na outra foto, todo mundo de máscara. Os únicos que estavam liberados a ficar sem máscara eram o casal e as testemunhas, né? Porque aqui a cerimônia é dessa forma, né? O casal fica de um lado, 2 testemunhas aqui, e os casais de padrinhos, eles não ficam no altar. E agora, com a pandemia, pior ainda, né? E teve uma transmissão ao vivo do casamento da noiva, né? Para os convidados, onde eles estiveram de coração, ali presenciando e compartilhando toda a energia com os noivos. Conta um pouquinho como foi essa experiência, esse casamento através do Instagram de vocês. Nossa, isso foi super bacana. Foi uma iniciativa da noiva, né? Ela conversou com a gente, ela falou assim, Jéssica, você sabe que tem vários convidados que não puderam comparecer, né? Por conta justamente do espaço aéreo estar fechado. Como eu disse, tinham convidados da França, convidados do Brasil. E eu queria que as pessoas vissem pelo menos um pouquinho. Será que vocês podem transmitir o casamento? Eu falei, claro que sim, né? Imagina. A gente colocou, então, pegamos um tripé e colocamos ali no cantinho para não atrapalhar também o fotógrafo, né? E a equipe de filmagem. E nós fizemos a transmissão
do casamento da Sara e do Nelson. A gente tem até aí uma foto da tia Carmen, que é Ah, que legal! colocou na TV da sala para ela e a família da Sara, né, do Brasil, para que eles pudessem assistir. Então foi super bacana. Eu achei assim, a atitude da Sara muito bonita, sabe? Porque mostrou uma consideração por parte dela, mostrou o quanto ela queria, né, que aquelas pessoas estivessem ali e que independente de pandemia, ela queria mesmo que as pessoas estivessem lá com ela e ela deu um jeitinho. Então foi super bacana essa live, a gente recebeu uma chuva de comentários depois, todo mundo vindo conversar, falar, os próprios familiares deixaram um monte de mensagens para ela, depois a gente tirou print, mandou para ela Que ver as legal, que mensagens. massa. Muito legal, muito, muito legal. E só para finalizar, para falar sobre distanciamento social, aqui a gente colocou uma foto, 2 fotinhos, para vocês terem uma ideia do distanciamento, do layout, de como funcionou o dia, né, o jantar, na verdade. As mesas tinham no máximo 6 pessoas, né, e a gente tinha que ter um distanciamento de 1,5 metro entre elas, né, e o garçom estava sempre de máscara. E olha, de verdade, quando a gente viu o salão vazio, foi estranho, né, porque a gente falou, meu Deus, a gente não está acostumado com isso, né, a gente está todo mundo junto, em pista de dança e tudo mais. Mas depois, quando as pessoas entraram, foi super bacana, tava um clima super gostoso, sabe? As pessoas, eu acho que no final as pessoas elas não pensaram nisso, sabe? Elas curtiram mesmo o momento e deu tudo certo. Tem aqui a mesa do casal e mais para frente, né, a mesa dos convidados. Então foi super bacana. O layout todo especial pensado para esse evento. Deixa eu te fazer né? uma pergunta, Jéssica. Esse evento teve pista de dança? Na verdade, ele não pôde ter uma pista de dança, né, igual a gente faz no Brasil, justamente por conta do coronavírus, mas nós tínhamos um espaço, né, ali até onde era a mesa do bolo, onde tinha o DJ, que ficou tocando música agitada e tudo mais, e aí as pessoas iam lá, dançavam um pouquinho. Os portugueses são um pouquinho mais tímidos, né, do que nós brasileiros, né, que a gente se joga na pista de dança e fica até Altas horas. Exatamente, até o sapato arrebentar. Mas não podia, de fato, fazer uma estrutura, né, de pista de dança por proibição mesmo, né, era uma das restrições. Então, não teve estrutura de pista de dança. Certo. E qual foi o serviço de alimentação que eles ofereceram no casamento? Não entendi. O serviço de alimentação que foi oferecido no casamento, ele foi uma francesa? Teve alguma peculiaridade? Ou... Na verdade, não podia ter buffet. O espaço onde houve o casamento da Sara e do Nelson, normalmente eram richôs, né? Eram richôs que ficavam ali. Mas, por conta de tudo que está acontecendo, os garçons serviram mesa a mesa, né? Cada um dos convidados. Com empratado. Com um empratado, exatamente. A única coisa que ficou exposta, mas ainda assim, uma mesa bem grande, e um espaço bem grande entre uma sobremesa e outra, foi realmente a mesa de sobremesas, que os convidados iam lá e se serviam. Mas todo o resto foi empratado. Entendi, joia. E qual foi a tua experiência? O que tu sentiu realizar, fazer um primeiro evento? Porque a Pérez, aqui em Santos, né, ela ainda não teve a oportunidade de executar o evento pós-pandemia. Mas qual foi a tua experiência? Qual foi a tua sensação de executar esse evento pós um lockdown, pós uma pandemia, na verdade ainda, né, rolando toda essa pandemia, não estamos 100% ainda. Qual foi a experiência que tu teve? Qual foi o sentimento? Olha, Alice, foi um desafio, né? Foi desafiador. Já fazia um tempinho que eu não entregava os eventos, justamente porque, né, a gente parou tudo. Então, eu falei, nossa, a gente na verdade, desde o comecinho, a gente acreditou, né, que o evento da Sara ia acontecer, mas lógico, a gente tinha aquele sentimento de medo, sabe? Mas para mim foi super desafiador, foi lindo, foi incrível. Eu acho que é uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida.
Até falei isso para a Sara e para o Nelson, que eles são um casal que vão ficar marcados na história, tanto da Magenta quanto minha, porque a gente teve que reinventar a forma de organizar o casamento, sabe? Não foi a nossa organização que a gente está acostumada sempre, né? Que a gente faz normalmente. Por conta da pandemia, a gente teve que adaptar tudo e no final eu fiquei super feliz com o resultado. Eles ficaram super felizes com o resultado, porque eu acho que, na verdade, o que importa é que o casal fique feliz, né? Então, eu acho que, de verdade, eu nunca vou esquecer desse dia. Eu tenho muitos casais, né? A gente tem, e outros virão, com certeza. Mas esse casamento, eu acho que vai ter um cantinho especial aqui no meu coração, porque foi, de fato, um grande desafio profissional para mim. Ai, que legal. Jéssica, eu quero te agradecer por vir aqui, né, compartilhar a tua experiência. Com certeza acredito que foi muito desafiador, mas vocês se reinventaram muito rápido nesse momento de pandemia. O workflow de vocês, o fluxo de trabalho modificado muito rápido. Eu que agradeço, Alice. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. E, com certeza, toda essa reinvenção rápida, a gente também deve muito ao seu trabalho. A gente tem muito orgulho de fazer parte desse time aí das pessoas que são da sua consultoria, viu? Muito obrigada, de verdade. Obrigada, fiquem bem. Um beijo! Beijo.